Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. Hoje vamos conversar com um intelectual que tem mais de 30 livros escritos e foram publicados em inglês, italiano, espanhol, alemão e chinês. Suas obras tratam de filosofia, religião, teoria da sociedade, principalmente a teoria do direito, a filosofia do direito e também política. É um intelectual do terceiro mundo que tem trânsito no primeiro mundo total. Vamos ver de quem se trata. Estamos aqui, então, com o Professor Unger, como ele é conhecido lá fora, é o nosso Mangabeira. Todo mundo aqui chama o senhor de Mangabeira. Mangabeira Unger foi ministro, é um intelectual renomado, está aqui no Brasil para fazer conferências, debates. Quais as perspectivas do governo do segundo mandato da presidente Dilma, professor? Nós estamos vivendo o final de um ciclo. Entendo que o primeiro mandato da presidenta Dilma foi o último momento de um ciclo, em que nós tivemos uma estratégia de desenvolvimento baseada na massificação do consumo e na produção e exportação de produtos primários. Agora há uma nova agenda nacional. O Brasil não pode mais avançar assim. E os dois temas fulcrais dessa nova agenda são a construção de uma estratégia de crescimento baseada na democratização da oferta, do acesso aos recursos e às oportunidades da produção, e não mais só na democratização da demanda, do acesso ao consumo. E a qualificação dos serviços públicos. E esses dois temas estão intimamente ligados. Sem crescer, fica difícil investir na qualificação dos serviços públicos. Sem construir gente qualificada, fica difícil organizar um novo paradigma de produção. Educação seria? Educação deles. Agora, eu vejo o novo governo diante de uma escolha decisiva para o futuro do país entre dois caminhos. Uma opção pode, à primeira vista, parecer ser a opção mais fácil de tentar combinar o esforço de dar sobrevida ao ciclo esgotado com gestos de rendição ao mercado financeiro, na esperança de que os mercados permitam mais tempo para a perpetuação da estratégia esgotada. Ministro da Fazenda, banqueiro... E assim por diante. Né? A outra opção é a tentativa de construir algo diferente. É nisto que eu aposto, é isto que eu desejo. O que é essa coisa diferente? Veja, vamos começar pelo aspecto econômico. Porque muitas vezes parece que qualquer alternativa teria de ser radical. E não é assim. Medidas de médio e longo prazo e medidas de curto prazo. Medidas de médio e longo prazo, em primeiro lugar, soerguer os nossos agentes econômicos mais importantes, que são as pequenas e médias empresas, trazendo pelo menos parte delas para a vanguarda tecnológica e produtiva. Quer dizer, o governo investir, o Estado investir nessas... O Estado, não é o Estado subsidiar essas empresas. Como é que faz isso? É o Estado ampliar o acesso ao crédito, à tecnologia, ao conhecimento e às práticas avançadas. Segundo, organizar um ensino capacitador, tanto o ensino geral
como o ensino profissionalizante, romper com decoreba. E o lugar para começar é o ensino médio, que é o ponto de estrangulamento da nossa educação pública. Em terceiro lugar, fazer em muitos setores da economia, em todos os setores onde nós já temos vantagens comparativas estabelecidas, aquilo que já fizemos na agricultura por meio da Embrapa. Quer dizer, reunir ciência e tecnologia e transferir para aqueles setores. E em quarto lugar, aprofundar o nosso mercado de capitais para canalizar poupança de longo prazo para investimento de longo prazo. Investir nos empreendimentos emergentes. Por exemplo, há um vasto capital nos sistemas previdenciários, público e privado, cujo potencial produtivo, em grande parte, se desperdiça. E o venture capital, o investimento em empreendimentos emergentes, é minúsculo. Minúsculo entre nós. Isso são medidas de médio e longo prazo. Agora, não adianta o médio e longo prazo se não tivermos também medidas de curto prazo, que sirvam como ponte. Primeiro, desonerar radicalmente a produção e a exportação. Nós não devemos tributar o investimento produtivo e a exportação. Segundo lugar, separar a política monetária e a política cambial. Nós não podemos ancorar a estabilidade da moeda no câmbio. O câmbio apreciado mata a produção. A única maneira de separar moeda e câmbio é a disciplina fiscal. E terceiro, negociar com as grandes empresas multinacionais. 300 das 400 maiores empresas do mundo estão estabelecidas no Brasil para melhorar a nossa posição nas cadeias produtivas mundiais. Caracteristicamente, nós estamos em nichos muito subalternos de produção relativamente primitiva. Eu estou dando o esboço sumário, o esboço sumário de uma alternativa só para demonstrar aos nossos telespectadores que existe uma alternativa. A mim me preocupa estarmos discutindo quem vai ser o ministro da Fazenda, em vez de debater o conteúdo dessa alternativa produtivista. O que é o Brasil hoje? É uma massa de gente, de emergentes, representados nessa segunda classe média, morena, mestiça, que emergiu no país. E atrás dessa vanguarda, uma multidão de gente. A maioria do povo brasileiro que quer seguir aquele caminho. Agora é o momento de passar da democratização da demanda ou do consumo para a democratização da oferta. A grande diferença entre a democratização da demanda e a democratização da oferta é que a primeira se faz só com dinheiro, como nos programas sociais. A segunda exige reorganização institucional. E inovação na maneira de organizar o país. É isso que eu queria falar com o senhor, a reorganização institucional. Reforma política. Tem uma presidente forte, um sistema copiado do presidencialismo americano, e temos um Congresso fragmentado, eleito com muito dinheiro vindo de empresas, de corporações, e quando não de corrupção, caixa 2, e que tende a barrar o ímpeto que uma presidência pode ter. Exatamente. Como é que se faz essa reforma desse sistema? É o sistema que copiamos dos americanos. Como é que se faz? O presidencialismo deles, o federalismo deles. O presidencialismo americano foi desenhado deliberadamente por Madison para inibir a transformação política da sociedade. O presidente é eleito, sobretudo num país
desigual e dividido como o nosso, prometendo mundos e fundos à população. E encontra no poder um sistema que faz com que o presidente seja forte para agraciar ou castigar os interesses, porém fraco para transformar. O sistema foi desenhado para isso. Uma parte da elite política quer substituir esse presidencialismo americano por um parlamentarismo. Mas o regime parlamentar precocemente instituído no Brasil significaria consolidar o poder na mão de oligarquias partidárias do Congresso, desinteressadas na transformação. O que nós teríamos de fazer numa primeira etapa é reinventar o presidencialismo, manter a eleição direta de um presidente forte, mas equipar o presidencialismo de mecanismos para resolver rapidamente os impasses. Por exemplo, quando há um impasse, qualquer um dos dois poderes políticos, o presidente ou o Congresso, poderia unilateralmente convocar eleições antecipadas para resolver o impasse. Porém, as eleições sempre seriam bilaterais para os dois poderes, de tal maneira que o poder que exercesse a prerrogativa constitucional teria de pagar o preço político de correr o risco eleitoral. Estou dando só um exemplo. Mas será que é possível que esse Congresso faça uma reforma séria? Não, mas aí é o outro ponto a que eu queria chegar. Tradicionalmente, os reformadores da nossa República imaginam que a reforma política seja uma condição antecedente. Dizem, não vamos discutir o caminho social e econômico. Primeiro vamos reformar a política. Nenhum país reforma a sua política para depois decidir o que fazer com a política reformada. Na realidade, a reforma da política só ocorre no meio de uma luta para reorientar o rumo social e econômico. O conteúdo e a forma vão... Só assim que ocorre. E por isso eu insisto que a democratização da economia de mercado e o aprofundamento da democracia são projetos convergentes que dependem um do outro. Nós temos no Brasil muitos partidos, mas no fundo só temos uma ideia na política brasileira, que se poderia chamar a ideia da Suécia tropical. E todo mundo na política brasileira finge ser social-liberal ou social-democrata. O que é o social? O social é o açúcar. E a tarefa dos políticos sob este regime é providenciar o açúcar para dourar a pílula do modelo econômico. A realidade do país é que o povo brasileiro não quer açúcar. O povo brasileiro quer instrumentos e oportunidades. Quer botar para quebrar, quer agir, quer construir, quer criar. E a nossa tarefa, portanto, é organizar no país um produtivismo includente. O aprofundamento da democracia, a criação de uma democracia de alta energia é o complemento e não a condição anterior desta democratização do mercado. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui com o professor Mangabeira Unger. Voltamos com o professor Mangabeira Unger, professor em Harvard, teórico do direito e da política. Professor, voltando à reforma política, o senhor acha possível, desejável ou não uma constituinte, Não acho nem desejável, nem necessária de nenhuma forma. E como se reforma, então, com esse Congresso? A verdade é que aquela alternativa que eu começava a descrever começa no concerto da relação entre a política e o dinheiro. Este é o primeiro passo que nós temos de dar.
para que o poder político não esteja no bolso dos endinheirados. É, portanto, a reforma do sistema de financiamento eleitoral, a organização do financiamento público e a contenção do financiamento privado, sobretudo do financiamento empresarial. Esta é a fonte maior da corrupção episódica que existe na política brasileira. E o que mais deveria ser feito? Ainda no combate à corrupção, o que mais poderia ser feito? Este é o ponto principal. Agora, eu tenho sustentado que, contrariamente ao que pensam a maioria dos nossos compatriotas, o Brasil não é um país sistemicamente corrupto. Não é verdade. Se nós compararmos o Brasil aos outros grandes países de renda média, os países continentais em desenvolvimento, nós somos, de longe, o menos corrupto deles. Ao contrário do que imagina muita gente no Brasil. O senhor está falando de China, Rússia, Índia? Sim, de todos eles e de mais outros. Nós temos um problema de corrupção, porém são problemas localizados e problemas que nós poderíamos resolver, pelo menos em parte, pela reorganização do financiamento eleitoral. Esse não é o nosso maior problema. Qual é o nosso maior problema é outro. Quer dizer, eu descrevia no início da nossa conversa o nosso maior problema como agora o esgotamento desse ciclo de crescimento econômico que teria de ser substituído. E eu exemplifiquei medidas que seriam primeiros passos de uma alternativa. Porém, é preciso entender que este problema é a manifestação circunstancial de um problema maior e mais duradouro no Brasil. O Brasil é um caldeirão de energia humana que fervilha, de um dinamismo assombroso que brota de todas as partes, que vem de baixo. E a nossa tragédia é negar esta vitalidade humana anárquica e imensa, instrumentos e oportunidades. Este é o nosso problema. Não é a desigualdade social? Não é a desigualdade de renda? A desigualdade é um aspecto desse problema, mas não é o cerne. O cerne é o desperdício da vitalidade humana. Esse é o cerne. Como é que um país, que é como se fosse a encarnação da vitalidade, trava a maioria da sua população e condena milhões de nossos compatriotas a vidas pequenas e humilhantes. Este é o nosso problema. E este problema aparece circunstancialmente na forma do esgotamento de um ciclo de desenvolvimento que teremos de substituir. Para isso é que teremos de inovar nas instituições. Veja a comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais parecido com o Brasil. As semelhanças são enormes. São países de tamanho idêntico, fundados na mesma base de povoamento europeu e escravidão africana. Dois países religiosos e pluralistas. E dois países que são os mais desiguais de seus tipos. Os Estados Unidos, o mais desigual dos grandes países ricos, e o Brasil, o mais desigual dos países em desenvolvimento. No meio dessas desigualdades tremendas nesses dois países, a maior parte das pessoas continua a julgar que tudo é possível. Mas temos também diferenças. E entre essas diferenças, a seguinte: a cultura pública dos Estados Unidos vive sob a sedução de uma ilusão, de que os americanos descobriram, no momento da fundação da sua república, a fórmula definitiva de uma sociedade livre, que tem que ser só ajustada de tempos a tempos sob a pressão das crises. Nós cometemos um pecado igualmente grave, porém inverso, que é o de não acreditar em nós mesmos. As nossas instituições não são nossas. Elas são todas copiadas ou importadas.
inclusive importadas dos Estados Unidos. E como roupa emprestada não nos serve. Mas resta o caso que os Estados Unidos é o país mais rico da Terra, é uma potência imperialista. E nós somos um país pobre então, ainda. Vamos seguir o exemplo dos Estados Unidos, porque é muito revelador para nós. Na primeira metade do século XIX, houve dois grandes movimentos que construíram os Estados Unidos. Em cima, um projeto de desenvolvimento mobilizador, em que o ideólogo era Alexander Hamilton. Abrir estradas, ferrovias, canais, abrir a fronteira, feito por cima, pelo Estado. Era como se fosse Juscelino Kubitschek multiplicado por 100. E embaixo, os americanos, em pelo menos dois setores cruciais, democratizaram a economia de mercado. Não regularam a economia de mercado. Reinventaram a economia de mercado. Na agricultura, rejeitaram o caminho inglês da concentração agrícola e construíram uma agricultura descentralizada de escala familiar, em parceria com o Estado e na base de cooperação entre os fazendeiros. Nas finanças, destruíram os bancos nacionais e, por mais de 100 anos, tiveram o sistema financeiro mais descentralizado na história do mundo. O banco só podia operar num único estado da federação. O que é que eles estavam fazendo? Não estavam regulando o mercado, estavam inventando um tipo de mercado que não existia antes. É isso que eu quero para o Brasil, em escala muito maior, não seguindo o conteúdo desses exemplos, porém o método. Um movimento mobilizador dos nossos recursos físicos e humanos por cima e uma democratização do mercado embaixo. E para isto é que nós temos de fazer o que raramente fizemos na nossa história nacional, que é inovar nas instituições. E a provocação para cumprir esta tarefa é agora a necessidade de substituir a estratégia de desenvolvimento econômico. Tá certo, tivemos aqui uma aula apaixonada. O professor Mangabeira Unger tem um livro chamado Paixão e ele tem essas ideias muito diferentes, quer também romper esse bloqueio intelectual que existe hoje no Brasil. O Brasil está travado. E um país que representa vitalidade não pode estar mais travado. Quem quiser acompanhar as ideias do professor Mangabeira Unger, recomendo que leia os livros dele. Saem aqui no Brasil pela editora Boitempo, estão à disposição nas boas casas do ramo. Muito obrigado, professor Mangabeira Unger, pelas suas palavras, pela sua entrevista. Obrigado pela audiência, pela participação. Você, assinante que acompanha o programa Diálogos, pode ver este e outros programas. Acesse só a Globo News Play. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 11 da noite, ao vivo aqui na Globo News. Até lá!